Checkup no rádio para falar hoje sobre clareamento dental. É um dos tratamentos estéticos mais procurados nas clínicas odontológicas, proporcionando um sorriso mais branco e saudável. A busca por dentes mais claros tem se intensificado nos últimos anos, com diversas opções de procedimentos disponíveis no mercado. Para esclarecer dúvidas e oferecer informações precisas sobre o tema, o odontólogo Caio Alves, da Caicó Sorridente, é o nosso convidado de hoje do quadro Checkup no Rádio, desta sexta-feira, dia 13. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Já de cara começo com a pergunta seguinte: quais são as principais técnicas de clareamento dental disponíveis atualmente na nossa saúde bucal? Bom dia, Caio. Bom dia, Marcos. Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes do Panorama. Marcos, justamente é uma pergunta que todos os pacientes costumam fazer quando se referem a clareamento. Saber quais são as técnicas disponíveis para que ele possa ter a possibilidade de realizar o sonho de ter os dentes mais claros, ou seja, os dentes mais brancos. Porque hoje as redes sociais, a mídia, a internet no geral, vende um sorriso saudável como se ele fosse um sorriso claro, um sorriso branco, que a gente sabe que não tem muita ligação. O sorriso branco tem muito mais ligação com algo estético do que realmente com algo saudável. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas hoje eu vou me ater a falar realmente sobre o clareamento. Sobre as técnicas de clareamento, basicamente existem dois tipos de técnicas. A técnica de consultório, que durante muito tempo foi conhecida como clareamento a laser, e a técnica caseira, que é a técnica que a gente hoje em dia mais utiliza. Existe uma terceira, que eu costumo dizer que é um subtipo, que é a técnica combinada, é quando une esses dois tipos de tratamento a fim de impulsionar o resultado ou de acelerar o resultado do clareamento final, né? Mas basicamente a técnica de consultório consiste em sessões no consultório odontológico em que o paciente fica totalmente disponível ao dentista e que a gente utiliza uma solução de gel clareador em uma concentração mais alta, a fim de proporcionar um clareamento que tenha um resultado bom e que seja também mais rápido do que o caseiro. Isso não significa dizer que ele é melhor do que o outro, porque particularmente falando e também levando em conta a literatura, o clareamento de consultório, ele meio que estagnou no processo de evolução, e o clareamento caseiro gerou-se uma evolução muito grande na sua técnica. À medida em que foram criando produtos de qualidade, melhorando esses produtos, criando concentrações, criando substâncias também diferentes que levam à eficácia desse procedimento. O clareamento de consultório, quando eu disse anteriormente que era conhecido como clareamento a laser, ele era conhecido por esse nome porque tinha a presença na técnica de uma luz que acelerava, entre aspas, ali aquele processo. Porém, com o passar do tempo, mostrou-se que essa luz mais se fazia mal do que bem, né? Então aquela luz gera calor ao dente e aquilo gerava uma sensibilidade acentuada. Então essa luz foi deixada de lado. O clareamento hoje basicamente utiliza o produto, né, e uma barreira de proteção gengival para que esse gel clareador, que na verdade é um ácido clareador, tenha contato com os tecidos moles e venha também a gerar algum tipo de desconforto para o paciente, mesmo que seja reversível. O clareamento caseiro, por sua vez, leva o nome de caseiro, mas de caseiro ele não tem nada, porque ele é supervisionado pelo dentista e ele precisa da visita ao consultório. O paciente procura o consultório odontológico, a gente faz uma moldagem nesse paciente e ele recebe um kit e também as informações de como fazer aquele procedimento no conforto de sua casa, né? Então é um procedimento supervisionado pelo profissional e que tem gerado resultados excelentes. E a gente até percebe que a manutenção desse branco ele é superior ao clareamento de consultório. Então, assim, o custo-benefício do clareamento caseiro é muito grande. Por que as pessoas ainda têm essa impressão de que o clareamento consultório ele é melhor, né? A gente tem uma mania de que associar o mais caro ao que é o melhor, ao que é o bom. O bom ele tem que ser mais caro obrigatoriamente.
E nem sempre na odontologia é isso que funciona, porque eu costumo dizer que a odontologia não vende produto, né? A odontologia vende serviço e vende saúde, né? Que é totalmente diferente. Então, quando o profissional cobra do clareamento de consultório, ele está cobrando a sua hora clínica, o tempo que o paciente vai passar na sua cadeira, que é muito maior do que o tempo que ele vai passar, por exemplo, no clareamento caseiro. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, como eu acabei de falar. O clareamento de consultório, ele, por sua vez, pode ser até considerado que tem um resultado mais rápido, porém, no final das contas, será o mesmo resultado, ou até mesmo clareamento caseiro, sobressaindo ao clareamento de consultório. E quando a gente associa essas técnicas, eu particularmente gosto de associar em pacientes com dentes mais envelhecidos, pacientes que têm dentes com pigmentação mais acentuada. Então, assim, na minoria dos casos é que realmente eu associo as técnicas. A gente já consegue ter resultados excelentes utilizando o clareamento caseiro e o clareamento de consultório. Agora, o clareamento dental, ele é seguro para todos os tipos de dentes? Perfeita pergunta. Muita gente também tem essa dúvida. Eles perguntam, o clareamento eu ouvi dizer que deixa o dente mais fraco, mais frágil. Não deixa o dente mais frágil, não tem nenhuma ligação com a capacidade de deixar esse dente mais enfraquecido. E o clareamento, na verdade, ele atua na segunda camada do nosso dente. O nosso esmalte, para que as pessoas possam entender, ele é um vidro. Ele é translúcido. Então ele transmite a cor que está da dentina, que é a segunda camada do nosso dente. Então, quando a gente utiliza o gel clareador, ele tem a capacidade de romper essa barreira do esmalte, penetrar o esmalte e clarear a dentina. Então, a gente faz com que esse dente tenha a possibilidade de ser mais claro. Mas não é porque o esmalte está mais claro. O esmalte ele é translúcido, é basicamente transparente. Quem tem cor é a dentina. Então, muita gente confunde dente claro com o dente saudável e dente escuro com o dente não saudável justamente por causa disso. Às vezes a pessoa tem uma dentina mais escura, mas nada disso quer dizer que ela tem um dente que não seja saudável. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o dente amarelo, o dente amarronzado, o dente não tem nada a ver com a saúde do dente. Tem muito mais a ver, claro, com a estética dental, que a gente sabe que hoje em dia está cada vez mais em alta e que as pessoas procuram realmente ter um sorriso que possam se sentir bem. Mas o clareamento, ele por si só não causa nenhum tipo de dano à estrutura dentária. Quais os cuidados que o paciente deve ter antes, durante e após o procedimento? A gente, antes, Marcos, tinha como mantra na odontologia, do paciente que realizava clareamento dentário, de restringir a dieta desse paciente. Você não pode comer isso, não pode tomar café, não pode tomar refrigerante pigmentado, ou isso e aquilo. Só que hoje, os estudos já mostram que não existe relevância na alteração de cor para que esse paciente precise restringir a sua dieta. Eu sempre digo ao paciente o seguinte: você vai levar a sua vida normal. Do jeito que você vive hoje, você vai viver durante o período de clareamento e o pós. Se você aumenta a ingestão desses alimentos, é outra coisa. Agora, se você mantém sua rotina da maneira que era antes de fazer o clareamento, tudo certo, não vai ter alteração nenhuma. Então é vida normal. Eu costumo dizer que o clareamento não traz nenhum tipo de cuidados. Claro, durante o período de clareamento, a gente costuma indicar um gel, um creme dental que seja eficaz contra a sensibilidade, porque realmente o clareamento, durante o período do uso, ele gera uma sensibilidade um pouquinho maior, algo que é normal e esperado por nós profissionais, porém que é contornado muito facilmente. Hoje em dia a gente já tem produtos, já tem substâncias que conseguem controlar de maneira muito eficaz essa pequena sensibilidade. Então vai sentir ali nos 2-3 primeiros dias, depois vai estar totalmente sanado esse problema. É algo muito tranquilo e que fácil de ser resolvido. Existem contraindicações para o clareamento dental? Existe, todo procedimento quase na odontologia, a gente costuma dizer que existem as indicações e existem as contraindicações. Não é todo mundo que vai estar apto a realizar clareamento dentário. Por exemplo, paciente que precisa passar por um tratamento clínico, tem múltiplas restaurações para fazer, dente aberto, né? Doença gengival, periodontite, gengivite. Mas eu quero ter os dentes mais claros. Não, esse paciente primeiro tem que ter saúde, né? Primeiro tem que ter a saúde bucal devolvida, para depois ter aí realmente a cereja do bolo, que seria os dentes mais claros.
mais claros, os dentes mais brancos. Mas antes disso, precisar realmente fazer o clareamento, fazer o tratamento clínico antes de fazer o clareamento. Outro caso, pacientes que têm múltiplas restaurações, principalmente em dentes anteriores. Precisa se frisar que o clareamento, ele clareia a estrutura natural. O dente que tem coroa em porcelana, faceta em resina, restauração em resina, vai ser clareada a estrutura dentária, porém, aquela restauração, aquela coroa, aquela prótese, aquele implante não será clareado, né? Porque o gel não tem condição, não tem a possibilidade e não tem a capacidade de clarear alguma estrutura artificial. Ele clareia o que é natural. Então essas são as contraindicações. Pacientes que estão precisando de ter a saúde bucal devolvida, pacientes que têm realmente restaurações múltiplas, restaurações em outros materiais, também tem essa contraindicação. E também, claro, pacientes que têm que são muito jovens, que ainda não têm o ápice da raiz fechado, que são ali crianças, pré-adolescentes, realmente precisam ter o ápice da raiz formado totalmente para que possam realizar esse procedimento. Quais são os fatores que mais contribuem para o escurecimento dos dentes? Marcos, eu acredito que o fator que mais contribui, a gente vai falar aqui de um fator, sem ser um fator genético, sem ser um fator intrínseco da pessoa, que seria o uso do cigarro, né? Mas eu nem vou me ater a isso. A gente sabe que o cigarro ele é péssimo para a estrutura dentária em todos os sentidos, não somente porque gera uma pigmentação. Mas eu vou falar para você, Marcos, o principal fator que leva o escurecimento do dente seria a carga genética do paciente. Seria aquele paciente que já tem aquela predisposição. Aí a gente entra nos grupos dos pacientes que fazem uso indiscriminado de café, né? Que usam café demais. Eu não estou falando do paciente que toma 3, 4, 5 xícaras no dia, não. Eu estou falando do paciente que anda com garrafa de café, né? E eu conheço pessoas, tenho colegas, amigos que andam com uma garrafinha de café. A gente pensa que é água, não, é café na garrafa térmica, e todo lugar que chega precisa tomar um pouco de café. Claro, essas pessoas fazem uso de uma substância rica em pigmentação de maneira exacerbada, fatalmente estará mais susceptível a ter dentes mais escurecidos, de forma que é até esperado por ele e pelo paciente. Então essas pessoas que fazem uso eu falo até do café, porque o café é muito mais comum. Por exemplo, tem a Coca-Cola, mas a Coca-Cola ela tem a capacidade de gerar menos pigmentação ao dente. O café ainda é mais. Porém, a gente sabe que para gerar uma pigmentação na estrutura dentária tem que tomar muito. Não estou falando de tomar algumas xícaras por dia, não. O clareamento, ele pode causar sensibilidade dentária? Ele gera sensibilidade. Então, quando o paciente está passando pelo processo de clareamento, é normal e esperado que ele vá sentir sensibilidade nos primeiros dias do procedimento. Porém, é algo muito leve que será contornado com o passar dos dias através de cuidados e substâncias que a gente pode lançar mão. E qual é a durabilidade de um clareamento dental? Para o resto da vida, não? Para o resto da vida. O seu dente nunca mais será da mesma cor, certo? O seu dente nunca mais será da mesma cor. O que vai mudar é o seguinte: o dente, com o passar do tempo, ele vai ter uma pigmentação um pouquinho acentuada, porém não se comparando com o início. E aí chega o momento de fazer uma sessão de manutenção da cor daquele dente. Mas eu não estou falando nem de fazer de cada 6 meses como limpeza. Algo que se fizer ali, talvez uma vez no ano, uma sessão de manutenção já está de bom tamanho para esse paciente. Então, nesse caso, não é necessário repetir o procedimento, então? O procedimento todo, de forma alguma. Nunca mais o seu dente voltará a ter a cor normal que ele era antes. Agora, existem alternativas naturais para clarear os dentes ou não, por exemplo? Não existem alternativas naturais. Essa pergunta é perfeita. Porque eu ia até esquecer de falar sobre isso. Não existe nada natural que tenha capacidade de clarear o dente. Não existe creme dental que tenha capacidade de clarear o dente. Nem bicarbonato? Não. O bicarbonato, na verdade, quando se usa de forma exacerbada na composição do creme dental, ele gera uma abrasão à estrutura dentária e gera riscos. E ele sim, com o passar do tempo, vai gerar muita sensibilidade e vai gerar desgaste à sua estrutura dentária. Então, o bicarbonato, ele pode ser utilizado ali uma vez perdida, de muito espaçado o tempo, para que esse paciente não venha ter problemas. Ou que ele possa fazer o bochecho com bicarbonato de sódio.
né? Dilui ele em água e faz o bochecho, porque a gente sabe que o bicarbonato tem inúmeros benefícios. Entre eles, ele tem um efeito tampão, ele tem a capacidade de manter o pH bucal estável, ele tem a capacidade de realmente fazê-lo em processo e ajudar a remineralização dentária. Agora, como é que o uso de produtos como café, vinho, cigarro impacta o resultado do clareamento dental? Por exemplo, eu faço clareamento hoje, se eu continuar tomando café, fumando, vai servir alguma coisa? Marcos, eu costumo até contraindicar, eu esqueci de falar nas contraindicações, eu costumo até contraindicar o paciente que é fumante. Né? Eu sempre gosto de frisar isso para ele, que é importantíssimo, que ele pare o cigarro antes de realizar o clareamento. Não dá para realizar clareamento com o cigarro. Já com o vinho e com o café, isso aí dá. Isso aí dá para realizar, porque o clareamento vai dar o resultado, a pessoa vai continuar tomando as taças de vinho, vai continuar tomando as xícaras de café, porém o resultado vai acontecer. Isso aí é algo que é fato, o resultado vai acontecer. Ah, mas vai ser o mesmo resultado daquela pessoa que não ingere café, não toma vinho, não toma nada pigmentado? Talvez não, mas algo muito aproximado que não vai gerar e não gera uma contraindicação. Então, por isso a gente não restringe dieta do paciente. Outra pergunta é o seguinte: o clareamento dental é eficaz para pessoas com restaurações dentárias, como coroas ou facetas? Não, não é eficaz, ele não tem a capacidade de clarear facetas nem coroas, ele só tem a capacidade de clarear a estrutura natural do dente. O clareamento não tem a capacidade de clarear resina, de clarear porcelana, de clarear qualquer material que seja. Ele clareia a estrutura natural do dente. Sobre mitos e verdades, quais são os principais do clareamento? Eu acredito, Marcos, que o principal mito do clareamento é que enfraquece a estrutura dentária, né? Todo mundo cria, não vou fazer clareamento porque vai deixar meu dente fraco, né? O principal mito disparado é esse aí. Ah, eu não posso realizar o clareamento porque eu já tenho tantos anos, X idade. Não tem contraindicação por causa da idade do paciente, né? O dente é um só. Claro, o paciente que tem um dente mais envelhecido tem maior deposição de dentina, maior deposição de dentina terciária, vai gerar uma maior dificuldade? Mas vai clarear e a gente vai ter um bom resultado da mesma forma. Gente, Caio Alves, ele é odontólogo da Clínica Caicó Sorridente, na Avenida Seridó, 384, centro de Caicó. Telefone, anota aí, 99891-0201, 3421-4421 e o Instagram, @Caicó Sorridente. Caio, obrigado por sua participação, viu? Obrigado, Marcos. Aproveitar para mandar um alô, Marcos, uma paciente, uma amiga, que ela foi lá na clínica e pediu alô, que é Marinês, que ela assiste todos os programas da 95. Foi lá pedir o alô. Foi lá pedir o alô. Ela disse, olha, não esqueça do meu alô. E semana retrasada, quando eu vim, eu esqueci do alô de Marinês. Hoje tá cumprida aí a promessa, tá o alô de Marinês. Um abraço, Marinês, pessoa querida. 7h30.